com muito prazer que apresento em primeira mão este bate-papo com o guitarrista Kiko Loureiro, cujo encontro tivemos em 11 de agosto do ano 2000, na minha sala de aula, na escola, que eu e Kiko éramos professores na época. Tenho profunda admiração pelas gerações mais novas da guitarra, em particular o Kiko e o Rafael Bittencourt, ambos da banda Angra, pois os conheci ainda quando fundei o primeiro Instituto de Guitarra e Tecnologia de São Paulo em outubro de 1987, quando eu era coordenador. Eu não imaginava na época que alguns daqueles alunos poderiam mais tarde serem nomes internacionais da guitarra. Peço desculpas antecipadas pela precariedade da gravação original. Na época não permitia melhores recursos. Então o que vale é o papo descontraído que tivemos e o ineditismo deste bate-papo, né? Pois nunca ele foi apresentado, somente agora para este site. Nos anos 70 eu estudei violão clássico e isso me ajudou muito, de certa forma, a compreender música em geral. Você estudou clássico e acha que também te ajudou? Conhece os grandes compositores barrocos, clássicos de nossa história, obviamente, né? Claro. Bach, Vivaldi, o Mozart, o Beethoven, Chopin. Curte o som desses caras? Inclusive o Angra se utiliza de formas e elementos musicais originários do erudito, tipo suíte, etc. Não é? É verdade. Bem, eu comecei no violão, tinha aquela coisa do erudito, mas foi uma coisa bem baseada no violão. Coisa que eu ainda gosto de vez em quando ler algumas peças, mas bem de leve, assim, eu ainda gosto de mais pelo prazer de tocar, né? Villa-Lobos, umas coisas assim. E eu estudei depois da aula do Mozart, assim, quando eu já tinha uns 20 e poucos anos, eu tive aula com o Ricardo Lobo, que era um professor de faculdade. Eu até entrei na Unesp, né? Em composição. Mas eu não achei muito legal, na época eu estava muito vidrado em tocar guitarra e tocar jazz e ter aula com Mozart, eu achei que era meio devagar. Mas eu tive aula particular com o maestro, tendo aulas de contraponto, de fuga, essa noção básica, história da música. E esse cara me ajudou muito a correr atrás e ouvir um Bach, posicionando ele no tempo e conseguir ouvir aquela música, porque você tem que posicionar no tempo para entender o que é que os caras faziam, né? E começar... E conhecer todos esses citados, mas eu prefiro os pós-românticos aí de Debussy, essas coisas assim. Ravel, um pouquinho mais moderno. E Beethoven também eu gosto bastante. E os compositores brasileiros eruditos, como aliás você acabou de falar, como Heitor Villa-Lobos, ou mesmo Ernesto Nazaré, de formação erudita também, né? Mas compôs grandes choros. Você gosta de chorinho? Já experimentou tocar chorinho na guitarra? O material melódico é muito útil para quem toca classical rock, por causa dos arpejos e certos desenhos dentro da escala e etc. Perfeito, eu tenho as partituras e até passo para os alunos alguns, assim. Que tem umas coisas perfeitas, assim, que é bem, que é menor harmônica, arpejo, e aquela coisa de semicolcheia constante, né, ou sextina e tal, é perfeito. Eu gosto, não sou um profundo conhecedor não, né. Aquela coisa básica, assim, mas toco alguma, assim. Bom, você e a maioria de nós guitarristas usa arpejos de tríades originados na escala maior e menor harmônica, que é normal no seu estilo, né, no classical rock. Mas você sabe ao mesmo tempo que, do ponto de vista da música ocidental, esse material foi exaustivamente usado pelos compositores barrocos do século XVI, até a música ir se cromatizando no final do século XIX, com Richard Wagner, até esgotar o sistema tonal. No século XX, com o jazz e estilos mais experimentais, até você já tocou nisso, foram propostos novos caminhos para a música. Você não acha que deveríamos mostrar ao público outras opções de elementos melódico-harmônicos? Não deveríamos partir para um novo conceito de música, talvez voltado para a harmonia? Você não acha que somos escravos do melodismo? Eu concordo, mas é difícil você envolver as pessoas que não são estudadas, né, conhecedoras, nisso, né? E eu gosto muito de jazz, ouço, então eu posso falar que tem uma noção, essas coisas de outside, não sei, teve interesse em estudar isso e aplicar isso. Tudo bem, eu faço, mas dependendo do público que eu estou tocando, eu já não faço. No Angra, assim, nos meus solos não são, mesmo porque tinha um produtor do lado que às vezes que eu jogava uma frase, o cara falava, não, tá muito jazz.
né? O cara fala, tu jazz e tal. Cortava. Toca um pouco mais dentro, então tudo bem, mas um cromatismo sempre cabe legal. É só você saber colocar alguma coisinha. Essa coisa de virar escravo é difícil. Eu comparo assim, do melodismo. Essa teoria. Sim, mas quando eu vou no cinema, eu vou ver os filmes de Hollywood. Entendeu? É a mesma coisa. Aí o cara lá, aquele cineasta, vai falar, pô, mas filme de Hollywood é uma merda. Não sei o que, mas pô, eu vou no cinema que eu entendo, tudo bem, eu posso até gostar de um outro, mas se acaba sendo legal, você acaba sendo seduzido pelaquela fábrica lá. Lógico que tem um monte de porcaria no meio, mas tem um monte de filme legal, você acaba seduzido. E na pintura também, eu não sou conhecedor, de repente se eu vejo um quadro de uma cara perfeita, pintada, eu vou achar aquilo o máximo. E porque fala, nossa, como o cara conseguiu fazer, parece uma foto. Aí um cara realmente conhecedor de pintura fala que era uma técnica já ultrapassada, do século passado, sei lá, que qualquer um consegue. Então, teatro então nem se fala, você vai ver o Gerald Thomas, você não vai entender nada, você vai... Então é a mesma coisa, a gente tem que às vezes tentar se pôr no lugar das outras pessoas e jogar levemente essas teorias. Agora, em workshop, ou numa aula, numa situação que você pode explicar e mostrar, aí você pode tentar abrir a cabeça do cara. Isso eu acho importante. Você tem um público e você está explicando. E é específico, é interessado. E você está explicando, fala, agora eu vou tocar uma coisa que eu sei que está fora, mas é para criar certas tensões. Olha só como fica. Aí você toca, o cara já está preparado para ouvir. Se gostar, gostou. Se não gostar, tudo bem. O cara, né? Isso eu acho importante, você mostrar esse caminho. Agora, querer que nasça um novo conceito, eu acho que a música cada vez regride mais. Você acha que a mídia ajuda ou atrapalha a carreira do artista no sentido de que hoje te exaltam e amanhã te esquecem? Isso é uma realidade, né? Que nem jogador de futebol, né? Agora, o grande cara que tem talento, talvez ele não... Ele consegue manter seu público, né? Eu acho assim... Alguns poucos, né? Eu acho que o cara tem que ter cabeça e manter uma carreira. Eu acho um grande exemplo disso é o Egberto Gismonti, que é um músico que faz essa música que a gente tá falando, que não tem um melodismo, que não... Com público, eu tava vendo uma entrevista dele, tudo bem. Mas são discos difíceis, não é pra qualquer um ouvir, né? Ou coisa só de piano, só de violão, ou só de umas viagens, assim. Eu tava vendo uma entrevista dele que ele fala que os discos dele vendem em média 250 mil cópias no mundo, que isso é um grande número para um cara que tem 50 discos. Ele vive tranquilamente, tem a gravadora dele e tal e tal. É um grande exemplo de um cara que sabe administrar a carreira e achou o público dele, e ele faz música para aquele público. Que por sorte, por talento dele, como o próprio empresário da carreira dele, ele consegue lançar os discos dele a nível mundial e consegue manter um público de 250 mil pessoas comprando todo o CD dele que lança e ele fazer show no mundo inteiro. Que sustenta toda essa carreira. Então tem alguns músicos assim, mas eu acho que vai muito também da personalidade do cara quando fala, da imagem que ele para, do carisma. O Hermeto Pascoal, idem, né? O carisma que o cara passa, aquelas coisas de apertar porco, chaleira, não sei o que seja, a loucura, o visual do bruxo e não sei o que, o cara consegue levar um público, uma música completamente fora dos padrões e manter o público, manter a carreira e manter o nome, né, por cima, assim. E tem outros que não conseguem, mas talvez por não expor a sua imagem, não conseguir pôr a sua ideia pra frente, eu não sei, né. Mas, agora, assim, o cara que toca, que não tá do lado da mídia, ele consegue sobreviver se ele souber mesclar os dois lados, né, assim, de não ser um cara também tão apático pro público, né. Agora, o cara não precisa de uma mídia, de uma Globo pra viver, né. Uma outra questão é com relação, até de certo aspecto pode ser até delicado isso. Uma outra questão é com relação ao aspecto do mito que se cria em torno de um nome. Como você dá aula, sabe do que eu estou falando. As pessoas que costumam ter um ídolo não conseguem enxergar defeitos nele, porque ele representa a perfeição. Então, no caso da guitarra, pode dificultar para o professor ensinar coisas novas e diferentes a que o aluno gosta, porque ele é um fã incondicional de algum Guitar Hero, por exemplo, que por vezes tem técnica rudimentar até, embora possa ter musicalidade. O que você acha?
É verdade. Aí eu acho que cabe ao professor abrir os horizontes desse aluno. É isso que tem que ser feito, né? E mostrar, de repente, respeitar o gosto do aluno, né? Se o cara gosta de um guitarrista que, de repente, exatamente como você falou, tem musicalidade, mas tem uma técnica rudimentar. Você fala, continua ouvindo tua música, mas ouve esse aqui, que esse aqui é o que tem a mentalidade e ainda tem a técnica, né? Tem a musicalidade e tem a técnica, etc, né? Uma coisa agora um pouco mais específica, talvez. Você já tocou nisso aí no meio do caminho. O que você acha da confusão, entre aspas, do conceito de arte, música e rock? Que são coisas diferentes, mas de repente se misturam. A música pode ser entendida como arte estrutural, rítmica, melódica e harmônica, ou como simples veículo de descarga de psicoses sociais, ou ainda simples protesto contra o sistema. Você é um artista instrumentista voltado exclusivamente para as questões da guitarra como instrumento, ou também se preocupa com a arte como revolução? Pois, nos primórdios do rock, década de 50 e 60, alguns o tinham como hino da revolução social e outros o tinham como arte musical no sentido estrutural. Tanto é que pintou o rock progressivo e o classical rock, que derivaram bandas, as quais, por exemplo, o Angra se originou. Eu acho que eu sou mais ligado na parte da música, né? Com certeza, sim. Mas eu acho muito importante, eu nem falo mal, o cara que nem como músico nem é tão bom, mas que escreve letras interessantes, que pode mobilizar, assim, um pensador, mas assim. O pessoal do rap, que é demais. Esses caras do rap, esses aí da Zona Sul aí, são representantes desse povo aí que estão realmente cantando as desgraças. Estão cantando as desgraças. Às vezes com gravações péssimas, né, produção ruim, mas a gente nem tem que ligar pra isso. Tem que ligar para o que os caras estão falando, mas se analisar puramente a letra. Eu acho importante, mas eu sempre fui ligado na parte musical e muito em música instrumental. Eu praticamente ouço muito mais música instrumental, então não ligo muito assim, né? Mas eu com o Angra tive muita possibilidade de dar entrevista, principalmente no exterior, né? E nunca deixei de mostrar o lado bom do Brasil, etc. Porque a imagem que tem na Europa do Brasil muitas vezes é péssima. Por muitas vezes eu estava em turnê dando entrevista e estava saindo na CNN lá o lance da Candelária, lá os assassinatos, quando mataram os índios lá na Amazônia, ou qualquer coisa assim, os policiais de Diadema. Vai pra lá essas coisas. As imagens vão pra lá. O avião da TAM que caiu aqui, tava tudo lá na Europa quando aconteciam essas coisas. E desmatamento de floresta, não sei o quê. Então a gente, pelo menos nessa parte, na hora que você tá conversando, você pode sempre mostrar o lado bom da coisa. Não é nada revolucionário, mas pelo menos pode tentar dizer alguma coisa mais interessante do teu país, da tua cultura, né? Também, nesse lado, O Angra é uma das mais bem-sucedidas bandas brasileiras no exterior. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Quando vocês começaram, quando pintou sucesso. Da importância do Angra, de certa forma, de tá criando uma divisa para o Brasil. Porque é o seguinte, a gente não tem essa consciência aqui no Brasil, do seguinte: o artista, como cientista, são eles que fazem o nome da gente lá fora. Entendeu? Então, quer dizer, o Angra, eu sei que tem um puta público, que isso é bom pro Brasil, quer dizer, não é só bom pro Angra, entendeu? Eu não sei se as autoridades têm essa consciência. Não tem, obviamente que não. Não tem. A autoridade não tem. Mas eu senti isso e, como eu falei nas entrevistas, a gente sente meio na obrigação de falar bem do teu país, e elogiar de onde você mora, né? Realmente, quando você vai pra fora e fica um tempo lá, você com certeza teu espírito de nacionalista, tal, de patriotismo, ele realça. E você realmente começa a enxergar só o lado bom do teu país. Eu acho que eu pelo menos, né, eu não vou para outro país e falo, pô, como aqui é bom, o primeiro mundo, e o meu país é uma merda. Eu acho que é o contrário. Eu vejo o defeito de um primeiro mundo, que tem uma série, e enxergo o lado bom, né? Daqui, você tem que sempre passar isso. Agora a autoridade não traz isso, mas realmente traz, principalmente quando você vai pro Japão e de repente você vê um fã que tá falando umas monte de frases em português por tua causa. Isso já aconteceu várias vezes. Ou você recebe carta de fã que o cara escreve alguma coisa em português,
que é uma língua que ninguém fala no mundo inteiro, né? Quer dizer, poucos lugares, poucas pessoas. Então desperta o interesse de já teve fã japonês que veio pro Brasil. De alguma forma desperta o interesse. Lógico que não é tão grande. Um futebol desperta muito mais interesse, lógico, né? Tem outras coisas. Mas de certa forma desperta, e as pessoas perguntam e sei lá, vão com bandeira, sabe? Falam bem do país. Ah, tá. A gente começou em final de 91, tá? Uma banda que tinha meio essa cabeça muito mais voltada pra música, né? Pro instrumental e tal. E foi o primeiro disco. A gente já tinha um acesso, porque o André que cantava na banda, ele cantava na outra banda, né? O Viper, e ele já tinha meio um canal da gravadora japonesa, não sei o quê. Então, a gente no primeiro disco já conseguiu que a gravadora bancasse uma gravação de qualidade. A gente gravou na Alemanha, tal. Então já conseguiu pelo menos fazer um disco de qualidade, bem gravado, com uma capa boa, com um produto bom, né? A um bom nível, que podia concorrer com outras bandas que já estavam estabelecidas no mercado. Foi o que aconteceu no Japão, mas aí foi meramente o gosto japonês se identificou com a música que a gente estava fazendo e elegeu a gente banda revelação e novos... a grande nova banda que estava surgindo, músicos e tal, a gente estava sendo votado como revelação, melhor capa, melhor... internacionalmente? O Sepultura foi maior, bem maior. Quando chegou num ponto... Exatamente, outro segmento. Mas não termos de mídia, o Sepultura e o Angra dividiam o mesmo espaço, com as revistas de rock pesado. E... o Viper chegou um pouco, fez uma turnê na Europa, foi uma vez pro Japão, mas não deu tão, não vingou tanto. A revista Rock Brigade é um dos principais canais de divulgação do rock, pelo menos no Brasil. Ela ajudou na propagação do nome da banda, aqui no exterior, ou foi a gravadora? Não, a Rock Brigade foi muito importante. Tem um programa Backstage do Vitão também. Tem na Brasil 2000, também foi muito importante, desde o começo. Só que era o principal programa de rádio do estilo, né, que tem muita audiência. A revista Rock Brigade também no Brasil inteiro tem muita audiência. O próprio fato do André ter sido de Viper, que já era uma banda que tinha bastante público no Brasil, ajudou um pouco também dos músicos individualmente, que já tinham suas carreiras. Eu já tinha uma videoaula aqui no começo, ajudou para canalizar um pouco dos guitarristas, para ouvir a banda. De tudo isso é uma bola de neve, né? E vai crescendo. A gravadora, obviamente, com o interesse em vender o CD, também anuncia na revista, consegue marcar um Jô Soares para você, consegue marcar uns programas. Então acho que de tudo é um fator, é conjunto. A mídia especializada tem as revistas de guitarra, né? Uma cover guitar, uma guitar player, que você aparecendo lá desperta interesse, tá mais uma vez falando o nome da banda ou de algum músico individualmente, a revista de batera, a revista de teclado. Outra questão é o advento do MP3 na internet, que com certeza muda o conceito mercadológico da música. Inclusive soubemos do processo judicial, né, que rolou aí contra o site do Napster, né, por razões de direitos autorais. O que você acha disso? Eu acho que isso é super novo para ficar numa discussão assim, é difícil falar, né? Tem dois lados. O poder da gravadora é muito grande e eles ganham muito. E o músico é muito lesado por eles. Então, de certa forma, o MP3 é uma forma de se vingar disso, né? Você tira aquele poder da gravadora e muito mais ainda da distribuidora, que aí vai perder totalmente a função dela, né? Porque a gravadora ainda tem que gastar na propaganda, fazer o marketing do artista, que de repente ela pode gastar fortunas e o artista não vingar e perdeu grana. E depois, às vezes, pega um novato aí, vinga e ganha milhões. Agora a distribuidora pega o CD, compra e revende e dobra o preço do CD por causa é o intermediário. Esses vão dançar. Então, por esse lado é bom esse MP3. Mas por outro lado, o direito autoral é o ganha-pão do artista. É o salário dele. É o que ele fez,
ele recebe pelo que ele fez. À medida que você torna isso para todo mundo, sem autorização prévia do próprio artista, aí é uma coisa complicada também, né? Você tá tirando o ganha-pão do cara. Então. Não, e nem sempre na primeira vez, se o cara pode pegar teu disco, alguém comprou um CD e o músico tem que achar uma forma de receber. Eu acho mesmo que tem que rolar o Napster e o Metallica e tal, O Metallica entrou com processo. Agora, o que o pessoal pega, que o Metallica, no começo da carreira, era completamente diferente. Eles falavam, pode vir com câmera de vídeo e gravar nosso show, porque a gente foda-se pra indústria, não sei o quê. A gente não grava videoclipe, porque isso é coisa da indústria fonográfica, blá, blá, blá. Ficava com esse discurso de moleques rebeldes, de alternativa. Aí os caras viraram, descobriram o sucesso e estão falando outra língua agora, né? Estão vestindo terno e gravata pra entrar lá no tribunal. Então isso que pega mal, de certa forma, né? Eu acho que tem que deixar essa discussão pro chefão da gravadora, discutir com o moleque lá da Napster, que é dono da Napster, tem 19 anos de idade, o cara. E eu acho que tem que deixar rolando pra ter, de alguma forma, forçar as gravadoras a se mobilizarem nisso, né? Voltando à guitarra. Você viaja sempre para a Europa e o Japão, é respeitado mais do que aqui, que todos nós sabemos disso, mas, quer dizer, é mais respeitado que aqui? Não sei. Quer dizer, eu vou te perguntar, é mais respeitado do que aqui? Você sente a diferença? Lá a guitarra é mais popular do que no Brasil, embora aqui ainda exista resistência por determinados setores da mídia, não é? Você acha que eles têm mais consciência da genealogia dos estilos e do instrumento do que aqui? Bem, Japão e Europa são coisas diferentes, né? O Japão, realmente, a guitarra é forte lá. Os caras têm como ídolos as bandas com bons guitarristas. Então, você vai lá, o Malmsteen ainda é rei lá. Ainda é rei mesmo. O Mr. Big, que tinha um Paul Gilbert e tal, ainda é uma das bandas principais. Lógico que tem outros fatores envolvidos, um Ozzy, um Zakk Wylde, sabe? Uns caras assim, ainda são guitarristas virtuosos, que tem um visual legal, de roqueiro também, americanos, eles são muito fortes lá. Tem uma série de revistas especializadas, revistas assim, calhamaço, assim, de 200 páginas. É um mercado muito forte, né? Sempre workshops, escolas de músicas, lojas gigantes de guitarra, é muito forte lá. Mas é uma questão do mercado aquecido, assim como o mercado de videogame dos caras também é forte, carro é forte, tudo é forte, né? Se você comparar com o Brasil. Tem grana. Então, mas realmente você vai num show de rock, quando acaba um solo os caras aplaudem, como se fosse um show de jazz. Você faz um solo lá, a galera grita e vibra no meio do solo. Diferente de um show em outros lugares, que na hora do solo de guitarra o cara tá vendo o show lá, beleza, tal. No Japão. Não, na Europa já é mais tipo o Brasil, vamos supor, né? Mas também são mercados com grana. Então você vai numa França, tem 3, 4 revistas especializadas de guitarra, enquanto aqui no Brasil são 2 que malemar vão levando. E lá tem várias, na Itália tem. Mas é mais ou menos parecido com o Brasil. Só que tem mais grana. Agora os Estados Unidos eu não sei, porque a gente já não entra nos Estados Unidos. Mas é um mercado, não precisa nem falar, fortíssimo também. Você poderia falar um pouco sobre o seu equipamento, seu set de guitarra, endorses, etc. Então, eu tenho guitarra Tajima, tenho umas minhas guitarras Tajima há uns 10 anos que eu uso, né? Tem alguns modelos diferentes, tem uma guitarra que eu tenho há 10 anos que foi a precursora da Zero, que é o modelo que eles têm agora. Tem uma Zero, tem uma Telecaster, tem um Strato. Eu vou usando, conforme a época eu estou usando uma guitarra, assim, não tem muito... Eu gosto muito da guitarra do Tajima, eu mudo os captadores, né? Eu ponho um captador Seymour Duncan, também varia o modelo, dependendo da guitarra, ou pode ser o JB, ou um Trainbucker. Eu tenho um amplificador Laney, eu tenho um amplificador Engel, ENGL, né, que é um amplificador alemão, que o pessoal na Alemanha usa bastante. Até o Hit Blackmore tem um modelo Signature também. Mas na Alemanha o pessoal usa bastante esse amplificador, e eu gravei o primeiro disco lá com ele, acho que gostei, acabei comprando um lá, né? Tem o Laney, tem um... O que mais? Tem um hack da Zoom que eu uso para o delay, reverb, alguma coisinha. Que é um 9050.
que mais? Tem algumas pedaleiras da Zoom, assim, que eu tenho endorse da Zoom, mas em show, assim, coisa eu uso mais 90-50. Mas eu tenho esses pequenininhos, às vezes pra dar aula, eu uso, né? Uns que tem bateria eletrônica e tal. E basicamente isso. Vale a pena receber endorse de empresa aqui no Brasil? Surgem convites de empresas? Eu já usei com a Shibano uma época, que foi o contato direto com o exterior. Não gostei muito da relação Estados Unidos-Brasil ali, eu achei que teve um preconceito. Eu tenho uma guitarra Kiko Loureiro no Japão. Tenho lá. E que eu desenvolvi mais ou menos lá e tal. Que mais? Tipo de palheta? Não. Você acha que os fabricantes e os importadores de instrumentos musicais têm noção real do mercado que pretendem atingir através dos endorses? Eles partem de uma estatística prévia para dirigir o produto ou é aleatório? Eu acho que é aleatório. Aleatório não, todos têm noção do mercado que eles estão vivendo e muitos deles foram músicos, né? Então sabem mais ou menos onde estão pisando, mas eu não acho que eles tratam o endorse como deveria, como eu vejo que é tratado lá fora. E né, eu acho que é basicamente isso. Já vou falar aqui o tipo de palheta, né? Eu uso 1.14 e corda 0.10. Já usei uma época 0.11, mas aí eu voltei para 0.10. Quais suas guitarras de preferência e quais as configurações de picapes, de ponte, marcas e modelos? Como eu falei, né? Tajima, Seymour Duncan, aí ponte fixa no caso de Forestrato, Tele, e tem umas Floyd Rose, né? Para finalizar, gostaria de te perguntar o que você acha de agora bate-bola. O que você acha de alguns caras que são importantes na genealogia da guitarra mundial? Como por exemplo, no jazz, Barney Kessel, Tal Fellow, Joe Pass. Esses são mais antigos, né? O Joe Pass foi o cara que eu ouvi por causa daquele disco virtuoso, tal, que tinha interesse de ouvir aquilo. Depois eu ouvi mais o Wes Montgomery, foi dos antigos, que já nem é tão antigo, né? No blues, Robert Johnson, Muddy Waters, B.B. King, Stevie Ray Vaughan. Blues nunca fui ligado no blues desse aqui. Stevie Ray Vaughan sim, e gosto de Robin Ford, umas coisas um pouco mais modernas. No rock, Rich Blackmore, Leslie West, Jeff Beck, Jimmy Page. Como falei na entrevista, Blackmore, Jimmy Page, Jeff Beck, eu ainda ouço e adoro. No rock blues, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Johnny Winter. Esses caras eu nunca ouvi tanto, sabe? O Hendrix sim, o Clapton, Johnny Winter eu não ouvi tanto. No rock progressivo dos anos 70, Stevie Howe, Robert Fripp. Stevie Howe, eu ouvi bastante Yes. No rock dos 80 e 90, o Ed Van Halen, o Stevie Vai, o Stevie Morse, o Steve Lukather, o Joe Satriani, o Iggy Malmsteen. Aí foi realmente os caras que fizeram a minha cabeça. Não, aí foi esse tipo assim, né? Que fizeram a minha cabeça mesmo. Deve ter outros aí, até mais modernos, tipo Greg Howe e Paul Gilbert. Foi mais ou menos a fase, né? Que eu tava bem fissurado na guitarra e comprando os discos e tal, né? No Jazz Blues, Larry Carlton, Robbie Ford, Lee Ritenour. Tá, Robin Ford e Ritenour eu acho horrível. Eu não gosto. O Lee Ritenour. Robin Ford. E aí eu entro os Fusion lá. John Scofield. No Jazz Fusion... Todos. Alan Hodsworth, John Scofield, Mike Sam, Scott Henderson e Frank Gambale. Esses são os caras que depois do Van Halen, do Steve Vai, foram os caras que eu fiquei ouvindo muito e ouço até hoje direto. Quando eu ouço de guitarra, são esses caras aí. Tem outros caras, outros que você gostaria de citar, inclusive brasileiros que eu não citei? Os brasileiros a gente não pode esquecer. Hélio Delmiro, Heraldo Dumont. Heraldo Dumont tive o prazer de ter umas aulas há pouco tempo. E toda a turma que tem disco aí, né? O Faísca eu gosto pra caramba. Acho que tem que falar desse do Mozart. Quem mais? O Hélio Delmiro. Frank Solari, demais. O Eduzinho, todos os caras não deve nada a ninguém dos citados acima. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Ou um recado para os alunos de guitarra? Cara que está começando, cara que tem o Kiko Loureiro como referência já, entendeu? Quer dizer, o cara ficar te imitando, né? É lógico que é legal ele te imitar agora. Até bom pra caramba, porque ele vai aprender guitarra pra caralho, vai tocar pra caralho. Mas ele buscar o caminho dele também, né? Buscar o caminho. Então, pra isso tem que ter... Isso é natural, você começar a pegar um cara, tentar tirar e imitar, não sei o quê. Mas tentar abrir a cabeça para todos esses estilos, todos esses guitarristas que a gente citou aí, né? Que você citou na última pergunta. Ouvir vários estilos de música, o erudito, você viu que o choro, não sei o quê. Tudo bem, às vezes o cara começando tá com a cabeça fixa no rock, né? Aí não tem muita abertura. Mas com o tempo procurar ouvir, procurar perceber e ver que música é boa, independente ao estilo.
estudar para tentar ser o melhor e ter dedicação. Não vai ser o melhor, porque sempre tem alguém melhor, mas você tem que estudar sempre para ir mais a fundo, se você quiser realmente ser um bom músico, né? Falar obrigado, Kiko, até a próxima.